Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade referente à resenha crítica. Mas antes de iniciarmos a correção, vou fazer para vocês a leitura, tá? Da resenha crítica para que a gente possa estar entendendo na hora que for fazer a correção da interpretação do texto. Mas antes de fazermos a leitura, é necessário que a gente converse um pouco sobre o que é uma resenha crítica. Então, resenha crítica é um texto de opinião sobre uma obra que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro ou outro espetáculo. É escrita por um crítico ou por um especialista e costuma ser publicada em jornais, revistas ou sites de cultura. Geralmente, uma resenha, ela inicia falando da obra e do autor, informando o título e o nome de quem editou ou dirigiu. Em caso de espetáculo, que nesse caso é a nossa resenha a ser estudada, é um espetáculo, né? É comum que se fale sobre os dados como local de apresentação, onde a peça se passou, o horário, o valor do ingresso e a faixa etária indicada. A resenha crítica geralmente apresenta dados da obra, como título, data, gênero, autor e diretor, resumo da obra, comentários gerais sobre a obra e a opinião sobre a obra. Então, agora que nós já sabemos um pouco mais sobre o que é uma resenha crítica, vamos ouvir com atenção a leitura, tá? Crítica. Peça sobre viagem no tempo acerta na combinação de real e virtual. Gabriela Romeu, que é quem fez a resenha, no caso, a resenhista, ela fez a resenha para a Folha, que é o Jornal de São Paulo, isso no dia 23 de outubro de 2012, às 7 horas e 42 minutos. Então, nós vamos agora saber o que a Gabriela Romeu, que é uma resenhista, achou da peça A Linha Mágica. Então, ela começa falando: A Linha Mágica, espetáculo de estreia de A Fabulosa Companhia, é marcada pelo frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais entoadas ao vivo e por uma história bem contada. Contexto de Sean Taylor, a peça traz as aventuras de Pedro, um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos. Interpretado pelo carismático Thomas Ruzat, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas, bruxa, sargento ou mãe. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas, Adriana Meirelles, num telão cenário. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. A avaliação, ou seja, o parecer da Gabriela,
ótimo. A indicação do guia, ou seja, para quem ela indicaria essa peça? Para pessoas a partir de 5 anos, tá certo? Então, agora que já estamos mais por dentro do texto, vamos fazer a correção da interpretação. Começa na questão 2. Indique os dados da obra resenhada, ou seja, título, A Linha Mágica, autor, Sean Taylor, atores, Thomas Rosar e Beatriz Mentoni, e o público a partir de 5 anos. 3. Em quais parágrafos está o resumo da peça? Então, o resumo ele está no 2º e 3º parágrafos. 4. Como a resenista avaliou o espetáculo? Ela avaliou como sendo ótimo. Embaixo tem o pontinho. Sublinhe no texto os aspectos que ela observou para chegar a essa avaliação. Então, você volta lá no texto e sublinha a linha de número 20. Ou seja, você vai contar linha por linha a partir do início do texto, onde começa a linha mágica. Então, quando chegar na linha 20, você sublinha, tá? Que é a que fala, o jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. Questão número 5. Para comentar a atuação dos atores, geralmente o resenista apresenta algumas características deles. Vamos agora falar as características dos atores. Vamos lá. Que adjetivo caracteriza o ator Thomas Rosar? Carismático. Qual personagem ele interpreta? Pedro. Letra C. Qual adjetivo você pode dizer que caracteriza a atriz Beatriz Mentoni? Flexível. D. Quais personagens ela interpreta? Lisa, a amiga de Pedro, né? Interpreta também a bruxa, o sargento e a mãe. Releia o trecho a seguir. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. Qual é a opinião da resenista sobre peças teatrais que usam tecnologia? Então, ela diz que na peça A Linha Mágica, a tecnologia ela auxilia na composição da história, enquanto em outras montagens a tecnologia assume papel mais importante que o da história. 7ª, releia este trecho. O menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Letra A. A palavra protagonista está substituindo quais palavras? O menino Pedro. Quem vira cúmplice? A plateia. C. Procure no dicionário os significados da palavra cúmplice. Qual deles se aplica ao texto? Então, quando você vai ao dicionário, você vai encontrar vários significados da palavra cúmplice, mas entre esses significados que aparecem no dicionário, qual o mais adequado para ser utilizado aqui? Então, a resposta, aquele que contribui para a realização de algo. Então, a plateia era cúmplice, ou seja, ela estava contribuindo com o Pedro, ela estava ajudando. Letra D. O que significa ter a plateia nas mãos? Ter conquistado a plateia de modo que ela siga os comandos dele. Qual característica do ator contribuiu para isso? Ou seja, o que fez com que a plateia tornasse uma parceira de Pedro? O fato dele ser carismático. 8ª e última questão. A resenista faz uma pergunta. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática?
Se você tivesse a linha mágica, que situação você pularia? Ou seja, o que é que tem na sua vida no momento que você não gostaria de vivenciar, que você gostaria de pular? Então você vai dizer mais ou menos isso. Algo que você gostaria de não ter que vivenciar, de não ter que passar por isso, tá? Então, corrigimos aqui a nossa atividade referente à interpretação do texto e vocês hoje farão uma atividade referente ao conteúdo poema ou prosa. Então, a atividade de hoje é uma atividade digitada que está no caderno de atividade de vocês e traz 2 textos. Um que tem como título O Colar de Carolina e o outro que tem como título A Tartaruga Triste. Então, são 2 textos. Vocês irão ler esses textos. Mas antes disso, vocês irão perceber que esses textos, eles têm algo que diferenciam um do outro. O que será que esses textos têm de diferente um do outro? O texto número 1, que é o Colar de Coralina, a gente vê que as suas frases, elas não vão até preencher todo o espaço em branco. São frases curtas. E estas frases, elas são chamadas de verso. Já no texto 2, que é a tartaruga triste, a gente percebe que as frases, elas são mais compridas. Elas vão até o final do espaço em branco. Então, o texto número 2, ele é escrito em prosa. E o texto número 1 é escrito em verso. Na página seguinte, tem as características do texto 1. O Colar de Carolina é um poema, que é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a estrofe, a rima, o ritmo, entre outros. Verso é cada linha de um poema. Quando você olha aqui o texto O Colar de Carolina, cada uma dessas linhas escritas é chamada de verso. E um conjunto de versos é chamado de estrofe. Rimas estão associadas à sonoridade dos poemas, ou seja, rimas são as palavras que apresentam um som semelhante, parecido. E ritmo está relacionado à sonoridade e à musicalidade presente nos poemas, que nós veremos na próxima aula. Já no texto 2, A Tartaruga Triste é uma prosa, que é um texto escrito de forma corrida, organizada em parágrafos, cuja intenção é a exposição de uma história. Livros de contos de fada, de ficção ou não ficção, jornais, cartas e e-mail são exemplos de textos em prosa. Então, vocês irão fazer a atividade, tá? Referente a esses 2 textos. Lembrando que o texto número 1 é um poema, que é escrito em verso, e o texto número 2 é um texto escrito em prosa, ou seja, ele apresenta parágrafos, ele vai até o finalzinho da linha, ou seja, é um texto escrito de forma corrida, tá certo? Prestem atenção para poder responder a atividade. E vocês irão, para fechar, escolher, ou melhor, vocês vão gravar um áudio do poema O Colar de Carolina e enviar no meu privado. Então, eu quero que vocês treinem bem a leitura do poema O Colar de Carolina e gravem, se possível, gravem um áudio e mandem para mim, para eu poder avaliar a leitura de vocês, tá?
Por favor, tentem fazer essa atividade. Eu preciso ouvir vocês, eu preciso saber como está a leitura de cada um, tá? Então, até a nossa próxima aula.